Boa tarde, galerinha! Vamos encerrar a nossa semana com chave de ouro, então? Vamos finalizar as nossas duas últimas atividades relacionadas ao material que nós estávamos falando sobre o leão e o ratinho, certo? Ontem nós paramos lá na página de número 21 e tivemos que fazer uma atividade de tema de casa, certo? Hoje, então, nós vamos fazer mais duas atividades da nossa apostila e mais uma atividade do tema de casa e finalizamos esse assunto que nós estávamos conversando aqui. Lá na página de número 22, pede para que a gente faça o seguinte: vamos salvar o leão. Vamos ser os ajudantes do ratinho para salvar o leão, naquela história que a prof contou lá no início da semana para vocês? Então vamos lá. Leve o ratinho até a primeira letra da palavra rede. Rede começa com qual letra? Vamos lá então, vou pegar o meu gizinho aqui e nós vamos escrever a palavra rede aqui na parede da prof. Então vamos lá. Rede, ó. O R, o E, o D e o E. Rede, certo? Essa é a palavra rede. Ih, ficou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Na palavra rede, qual é a primeira letra da palavra rede? É a letrinha R. Então, vocês vão procurar lá naquele alfabeto a letrinha R. Lembrando que nós temos uma sequência e temos que procurar a sequência correta. Vamos dar uma olhadinha lá como que está aparecendo para a gente isso aqui. Para nós está aparecendo aqui, ó. Nós temos uma sequência aqui, uma sequência aqui, uma sequência aqui, certo? Nós temos que ir na sequência correta. Qual seria a sequência correta dessa atividade aqui? A sequência que nós já conhecemos do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, todas as letrinhas do alfabeto que a gente já conhece. Então, como você já sabe qual é a sequência, você vai conferir letrinha por letrinha deste espaço que está aparecendo aqui e você vai falar para mim qual é o caminho correto que ele vai ter que passar. Ele vai passar por este caminho que está aqui em cima? Ele vai passar por este caminho que está aqui embaixo? Ou ele vai vir por esse caminho? São 3 caminhos que aparecem ali. Vocês vão me dizer qual dos 3 caminhos o nosso ratinho vai ter que seguir para ele conseguir concluir o lugar correto para ele poder salvar o leão. Vamos lá, então. Depois, na parte de baixo, pede escreva o nome de cada figura nos espaços a seguir. Então, nós vamos ter que escrever o nome dos três desenhos que estão ali. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu gizinho de novo. Agora eu vou pegar um gizinho amarelo, um gizinho azul e um gizinho rosa, para escrever as 3 palavrinhas lá, ó. Então, nós vamos começar com o rato. Então, a prof vai escrever aqui. Rato. Então, você vai escrever lá onde está o desenho do rato, a palavrinha rato. No segundo, nós temos o quê? Onde que o leão ficou preso? O leão ficou preso dentro de uma rede, que também começa com a letra R. Então, a gente escreve rede. Muito bem. Depois, a gente vai para a palavrinha leão. Leão, então, nós vamos escrever com um rosinha. Nós vamos escrever lá a palavrinha leão. Certo? Muito bem. Então, já escrevemos rede, rato, rede e leão de novo. Por que a gente escreveu rede 2 vezes? Porque na primeira atividade, nós tínhamos a palavrinha rede aqui, ó. Certo? E nós temos que procurar a letrinha R de rede aqui nesses 3 caminhos. E depois completar o nome de cada um dos personagens que se encontra aqui, ó. Bem bonitinho, que vocês vão ter que completar. Rato, rede, leão. Certo? Muito bem. Depois vamos para a página de número 23. Lá na página de número 23, diz o seguinte lá. Vamos ver o que está dizendo. O que está escrito na mensagem abaixo? Reescreva substituindo a figura por palavras. Temos as 3 palavras aqui atrás da prof. Qual palavra que a gente vai precisar usar? São 2 palavras que a prof já escreveu ali. Então, nós temos aqui, ó. Vamos observar. Quem é esse aqui? Rato. Então, nós vamos escrever a palavrinha rato aqui embaixo. Roeu a rede. Então, nós vamos escrever juntinhos aqui. O rato roeu a rede. Então, vou escrever aqui em cima. O rato roeu a rede.
Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Ó. O rato, certo? Roeu a rede. Ó, 3 vezes apareceu a mesma palavrinha na atividade de hoje. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Muito bem. Ó, o rato roeu a rede. Na primeira atividade, nós falamos sobre a palavra rede. Tivemos que procurar lá no alfabeto, nos 3 caminhos que estava aparecendo, a letrinha R. Depois escrevemos rato, rede, leão, certo? Aí agora a gente continua observando depois de montar aquela frase que pediu ali para nós. Primeiro pediu essa frase aqui, ó. Agora vai pedir essa atividade. Vamos dar uma olhadinha no que diz ali. As redes são usadas para muitas coisas. Você já viu uma rede em algum lugar? Quem aí já viu rede em algum lugar? Muitos lugares a gente encontra rede. E aqui aparece o desenho onde a gente vai encontrar algumas redes. Observe as imagens abaixo. O que cada situação apresenta? O que está faltando para cada uma delas? Desenhe os diferentes tipos de rede e depois escreva a situação em que elas estão sendo usadas. Então, nós vamos olhar aqui. Vamos lá, vou botar aqui um pezinho assim, que daí a gente chega bem pertinho aqui. O que a gente precisa observar aqui? Aqui a gente vai precisar observar que neste primeiro desenho aqui nós temos o quê? Um menino jogando futebol. Lá no desenho de futebol, olha lá, deixa eu botar assim que vocês conseguem enxergar melhor. Aqui no desenho de futebol, vocês conseguem observar que está faltando o que ali no jogo? Uma rede, a rede que vai segurar a bola para ela não passar direto no nosso gol. Sem rede, o goleiro não tem o que fazer, não é mesmo? Então, o goleiro vai defender a bola aqui para que ela não entre dentro do gol. E se entrar dentro do gol, ela vai embora. Então, você vai precisar desenhar as redes aqui. Aqui, o pescador usa a rede para quê? Para pegar os peixinhos que estão aqui embaixo, ó. Ele vai usar a rede para poder pescar. A gente chama também a rede de tarrafa, né? Que também é um que a gente consegue... A gente sempre vê as pessoas lá no centro histórico ou na praia lançando as redes para que possam pegar os peixinhos que ficam lá, certo? E era usada para pesca. E aí nós temos aqui uma janela e algumas crianças. Mas por que será que vai usar rede aqui? Vai usar rede aonde? Quem sabe me dizer? Nós podemos usar a rede de proteção nas janelas para que as crianças não caiam. Por exemplo, quando vocês estão brincando lá no parquinho da escola, tem uma rede de proteção para que vocês não caiam para dentro dela, não é mesmo? Tem parquinhos também que tem lá aquele parquinho da parte de dentro da escola, quando a gente está brincando de correr, ele tem rede por todos os espaços para que nenhuma criança caia e acabe se machucando. E aqui também vai servir para a mesma coisa. Vai servir para proteger as crianças para elas não caírem na janela. E aqui, o que foi que aconteceu? Da nossa história. A história em que falou sobre o leão. O leão ficou muito chateado porque ele acabou caindo na rede do quê? Dos caçadores. E o nosso ratinho, que foi o nosso campeão e foi o nosso ator principal da história, né? Ele foi lá, andou por cima do leão, depois o leão soltou ele, depois ele voltou e salvou o leão, não foi mesmo? E aí, o que acontece? A rede servia para quê? Para caçar o leão, certo? E essa rede foi colocada por quem? Pelos caçadores. Então, nós temos 4 situações em que são usadas redes. Quais são as 4 situações? Nós temos o jogo de futebol, a pesca, a rede de proteção da janela e a caça, que são as 4 coisas que podem ser usadas para quando a gente precisa de rede. Nem sempre a gente vai precisar de rede para cozinhar. Às vezes a gente não precisa de rede para passear, a gente precisa de rede em seu devido lugar. Por exemplo, trave de futebol sem rede é uma trave de futebol? Pescador sem rede vai conseguir só com uma varinha pequenininha pegar muitos peixes? Não, é com a rede que ele vai jogar e ele vai conseguir pegar muitos peixinhos juntos. Porque olha ali, ó, se você olhar no desenho, tem muitos peixinhos aqui. Se ele lançar uma varinha aqui de pesca, ele vai pegar um de cada vez. Se ele lançar uma rede, ele consegue pegar todos os peixinhos juntos, não é mesmo?
Muito bem. Depois, nós vamos lá para o final da apostila e vamos lá no tema de casa. Lá no tema de casa, vai falar um pouquinho sobre os animais que nós estávamos conversando. Quando a prof passou para vocês a história do Rei Leão e a história do rio. Lembra dos filmes que a prof passou um pedacinho do filme lá no início da aula de ontem? Então, quando a prof passou lá no início da aula de ontem, acho que foi ontem, que a prof passou para vocês, lá estava dizendo que nós temos os animais selvagens e os animais silvestres. Animais selvagens são os animais que a gente não pode ter em casa. São animais que a gente ou encontra na selva ou a gente encontra somente no zoológico. Então aqui a atividade é bem simples. Vocês só vão ter que completar o nome das sombras dos animais, aonde não está completo. Por exemplo, hipopótamo já está pronto. O cudo já está pronto, rinoceronte também já está pronto, o gnu e a gazela estão prontos. O que nós temos que preencher? Essa sombra, essa sombra, essa sombra e essa sombra. São sombras mais fáceis que essa atividade deixou para vocês. Eu quero que vocês me digam quais são o nome dos animais que estão aparecendo aqui na sombra. Combinado? E por último, uma atividade bem legal, que vocês só irão precisar completar as letrinhas em seu devido lugar dentro de cada quadradinho. Por exemplo, ai, prof, mas como é que eu vou fazer? Lembra que a prof falou? Pede para a mamãe escrever? Ou em uma parede, se vocês têm um quadro aí, a mamãe escreve como a prof fez aqui, ó, o nome dos animaizinhos aqui, ó, rato, rede, leão. A prof escreveu, vocês vão copiar. A mamãe pode escrever lá no quadrinho. Ai, prof, mas a minha mamãe não tem quadrinho. Não tem problema. Um pedacinho de papel, como a prof já ensinou várias vezes. Escreve o nome dos animais um embaixo do outro, só que aqui nós vamos ter que ter um grande cuidado. Porque tem um quadradinho para cada letra. Um quadradinho para cada letra. Dá uma olhadinha ali, ó. As respostas estão ali, ó. Hipopótamo, rinoceronte, cudo, gnu. Já está pronto. Então, a gente teve que fazer o quê? Completar e depois lá no final colocar no círculo quantas letras tem cada uma dessas palavras. Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, rinoceronte, ó, foi colocado o R-I-N-O-C-E-R-O-N-T-E. Rinoceronte. Quantas letrinhas tem rinoceronte? Rinoceronte tem 11 letrinhas e é o que você vai completar em todos os círculos que estão no final da atividade do tema de casa, certo? Coisinha rápida, coisinha fácil. Prof deixou só 2 atividades da apostila e esse tema de casa para encerrarmos os animais que nós estávamos trabalhando durante toda essa semana. Hoje é sexta-feira. Vamos encerrando por aqui. Quero que vocês aproveitem o final de semana, aproveitem a família, descansem, curtam bastante. Segunda-feira a gente volta com novidades e novas histórias. Histórias novas de outros animais, de fábulas que nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Combinado? Um super beijo, um ótimo final de semana para todo mundo. Aproveitem bastante e segunda a prof volta. Beijo!